O som está bem aí, né, gente? Beleza? Já temos alguns alunos online já. Muito bem. Módulo 2, aula 1, disciplina 1, História e Cultura de Israel. Bom, pessoal, nós vamos começar agora o bloco histórico. Passamos do bloco teológico, onde estudamos introdução à teologia, bibliologia, introdução ao Antigo e ao Novo Testamento. Nessa que passou, esse módulo que passou, nós vamos voltar em algumas matérias lá na frente com outro nome mais profundo. Agora vamos entrar no bloco que é um módulo histórico. Nós vamos ter História e Cultura de Israel, História do Cristianismo, né? História dos Avivamentos e História missiológica. Esse é um bloco totalmente histórico e é muito importante para dizer quais as nossas origens, de onde viemos, porque estamos aqui no sentido de igreja, né? Israel é a nossa base, não tem como fugir. Eu vou dar essa aula sobre Israel e depois tem a história da igreja cristã, que também é a nossa base, né? E depois a gente vai trabalhar uma matéria específica de avivamentos. Quantos houveram, onde aconteceram, o que aconteceu, o que houve, e fazer um clamor a Deus para que continue acontecendo, né? E no final, a missiologia já é um preparo para o terceiro bloco, que é um bloco eclesiológico. E o terceiro bloco, ele vai cuidar de ser igreja. Então, nós vamos estudar no terceiro bloco dons de ministérios, por exemplo. Vamos estudar hermenêutica, exegese, um pouco de homilética também, né? Então, é muito importante esse intensivão. Vamos pensar agora um pouco sobre Israel. Israel, ele é a base, então, da igreja, que a igreja começou com os judeus, começou lá em Israel mesmo, né? Mas Deus fez de Israel um pano de fundo, até certo ponto tipológico, muita coisa aconteceu na história de Israel é tipológica, para que desse base ao que vai acontecer hoje. Então, eu vou fazer aqui uma sinopse da história de Israel. Claro que eu vou agora esmiuçar. À medida que eu vou escrevendo aqui no quadro, eu vou esmiuçando para vocês aí na apostila. Eu vou dar uma geral aqui agora e depois a gente vai vir nessas... serão 12 aulas, né? A gente vai explorar isso aí. Então, a história de Israel, ela começa com a chamada de Abraão. Chamada de Abraão. Quem é Abraão? Na verdade, era Abrão, né? Abraão, ele é habitante de Ur, que hoje seria o Kuwait ali, né? Golfo Pérsico. Ele é de uma família semita, porque é descendente de Sem. Inclusive, no caso dele para trás, ascendente, o Sem, vai morrer quando Jacó está com 50. O cara viveu muito. Ele era 100, se fosse com, né? Viveu muito. Ele foi um dos filhos de Noé, foi um dos 3 filhos de Noé que prevaleceram, né? De um foi o Jeftitas, que é a Ásia, Indo-Ásia. O outro foi o Cã, que é sul norte da África, sul da Europa. E os Jeftitas também é a Europa e a Ásia. E os semitas, que são os povos de Israel, os árabes, esses 3 filhos. O Sem vai vir, então, trazendo a geração de Abraão, ok? Então, nós temos a chamada de Abraão. Após Abraão, nós vamos ter o Isaac, que é a parte dos patriarcas, né? Em casa aí o som tá bom, gente? Tudo bem o som aí? Vocês podem abrir a câmera se quiser, fica melhor. Me dá só um sinal se o som tá bom. Beleza, porque a outra aula o som estava difícil. Eu esqueci o microfone, né? Isaac, então, nós temos quem depois de Isaac? Jacó. Jacó vai levar a família para o Egito, ok? Depois do Egito, nós vamos ter, então, o deserto. Isso aqui são períodos de Israel. Eu estou dando uma sinopse. Começa com a chamada de Abraão, lá por 1840 e pouco antes de Cristo.
vem para Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, as 12 tribos. Eles vão entrar no Egito, lá para 1500 e pouco, vão sair para o deserto. Do deserto, eles vão entrar em Canaã. Canaã. Em Canaã, vai haver o período dos juízes. Juízes. Após os juízes, o que nós temos? O período monárquico, a monarquia. Por que monarquia, gente? Exatamente. Começou com Saul, depois foi o Davi, finalmente Salomão. Em Salomão vamos ter a controvérsia entre Roboão e Jeroboão, e daí vem o quê? Reino dividido. Reino dividido. Nós temos ao norte quem? Nesses reinos divididos. Ao norte temos Israel. E ao sul, Judá. A capital de Israel seria Samaria. E a capital de Judá, Jerusalém. Muito bem. Aí nós temos o reino dividido. Após o reino dividido, nós temos a ascensão assíria. Assíria. Eu estou escrevendo sem ler isso aqui. Eu acho que eu vou conseguir acertar até o final. Assíria, que vai ser o cativeiro, né? O primeiro cativeiro. Depois nós temos a Babilônia, que é o segundo cativeiro, nesse caso. O cativeiro da Síria, quem que eles levam para o cativeiro? O reino do norte. E na Babilônia, o reino do sul. Depois da Babilônia, nós temos o período Medo-Persa. Medo-Persa. Eles se entrelaçam. Você pode até dividir Medo, depois os persas, mas ali são tios, sobrinhos, são duas etnias grandes, se tornaram impérios. Então, o Ciro, o Dario I, o Dario II, o Medo e o Persa. Isso aqui são as fases que Israel passou, tá? As fases. Aí do Medo-Persa, nós vamos ter, em seguida, o Macedônico. Macedônico, que é com Alexandre o Grande, né? Macedônico, ao mesmo tempo, o Império Grego. Eles se fundem também por causa da sua etnia. Logo após o Império Grego, ou Macedônico, chega o tempo dos Ptolomeus. Ptolomeus, que serão os generais do Egito que vão governar a parte sul-sudoeste depois que morre o Alexandre o Grande, que é o imperador aqui do Império Grego. Período Ptolomeu, eu vou ter logo depois o período siríaco. Siríaco, que é o período dos Antíocos, a Epifanes, aquele povo todo. No período siríaco, acontece uma insurreição. Qual a diferença de insurreição para a ressurreição? Anote aí. Ressurreição é algo morto que reviveu. Ressurreição. Insurreição é algo abafado que voltou a ter vida. Estava vivo, mas estava quieto. Foi o caso do Império Hasmoneu. Aqui, depois do Império Siríaco, vem o Império Hasmoneu, ou Asmoneu, tanto faz, Asmoneu, que são também os Macabeus. Macabeus, que é a revolta judaica, né? E a reconquista da província de Israel. Depois dos Macabeus, nós vamos ter a chegada do Império Romano. Aí vai entrar o Anno Domini, ok? Então, vamos lá. As fases dos períodos de Israel, da historicidade de Israel. Vamos lá? Primeiro aqui, vamos lá? De Abraão, Isaac. Espera aí, não é só os dois, não, todo mundo. Vamos lá? Agora os homens e as mulheres, tá bem? 1, 2, 3. Chamada de Abraão, Egito, deserto, Canaã, juízes, monarquia, reino, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Macedônia, grego, Ptolomeus, Siríaco, Asmoneu,
aqui nós temos a primeira parte de Israel em sua historicidade. Só que aqui eu tenho os adventos transitórios. Adventos transitórios. Transitórios, ok? Adventos transitórios foram mudanças bruscas para Israel. Aqui eu tenho o primeiro advento transitório. Por que é transitório? Porque Abraão está vindo de uma família politeísta, com uma revelação monoteísta. Ele é curdo, hoje seria curdo, né, naquela região lá, mas ele é caldeu e vai se tornar o pai de uma nação. Aí ele tem o filho Isaac e Jacó, que forma a tríade patriarcal, esses três. Nós temos um outro advento transitório, que vai ser o Egito. Até aqui, eles serão os hebreus. Hebreus, ok? A partir do Egito, eles serão israelitas. Por quê? Porque Esaú não deixou nenhuma genética para eles, continuou via Jacó. Aí eu tenho o deserto, eu tenho Canaã. Canaã se torna também um advento de transitório. Por quê? Porque eles estão chegando na terra prometida, estão chegando em casa, estão chegando aonde era destinado por Deus. Segue-se o período dos juízes, aí nós temos a monarquia, que é um reino só, são 3 reis. Depois o reino se divide, e aqui nós temos mais um advento transitório, que o reino dividido dá base para a Síria e Babilônia enfraquecer o povo, a nação. Ainda não era país. Aqui era uma família, aqui tribos, né? Aqui povo e aqui nação. Não é Estado ainda. Babilônia, aí você vai ter o Império Assírio 722, Babilônia 586, no 430 temos o Persa, aí tem a Macedônia 320, que já é antes de Cristo. Temos, então, o esfacelamento do governo grego macedônico em 8 generais, entre eles os Ptolomeus, que foram os primeiros a conquistar a Terra Santa lá, mas depois eles se enfraqueceram, os siríacos, que foram os antíocos, tomaram conta, e aqui no ano 167 acontece, então, um advento transitório. Esse é um pouquinho maior, porque ele pega a Roma e pega a ascendência Hasmoneia, 167 a.C. e 63 a.C., com a chegada de Pompeu. Aí Israel está agora uma província que está resumida ali entre Galileia e Judéia, um pouquinho menor do que é hoje, um pouquinho maior. Ela já foi grande aqui atrás, depois diminuiu, porque perdemos o Reino do Norte, Samaria ficou para os samaritanos, e aí nós temos o período romano, o Ano Domini, onde nasce Jesus. Em casa aí, tudo certo? Beleza? Ok, então vamos apagar aqui para continuar. Ah, desculpe. Espera que a turma está... Essa quantos adventos transitórios tem aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, 3, 4 e 5. São 5 adventos transitórios aqui. Foram adventos que foram bruscos, que mudou todo um cenário, entendeu? Agora vamos trabalhar depois disso aí. Uma coisa boa que você vai ter nessa matéria, que eu garanto que a maioria dos seminários não dão, eu conheço muitos deles, inclusive eu não sei se vocês viram, eu fui credenciado pela Faculdade Nazareno a semana passada, fiz o meu curso de atualização pedagógica, passei com 8, quase 9, não foi fácil não, por várias provas, várias coisas, e eu recebi o credenciamento nacional, sou um dos professores do EAD nacional da denominação, que é muito forte no Brasil, então estou muito feliz por isso. Então, falando assim, esses seminários, não o Nazareno, muitos seminários que eu conheço, e até livros também, tá? Eles não trazem Israel depois de Jesus. Morre ali, a igreja ali e tal, eles abandonam Israel e passam a contar a história da igreja. Nosso seminário, o nosso MRV, ele é de excelência, nós vamos trabalhar Israel todo, até 1948. Você vai ter tudo, você vai conhecer a história da bandeira, do hino, os costumes, tudo que você imaginar. Essa matéria está muito boa, ela está sucinta e bem clara. Você pode até dar um estudo bíblico depois sobre isso, você vai estudar bem, amém? Posso apagar? O que mais está assim? A pastora está ali fazendo ainda? Espera um pouquinho mais, tá bom?
Hã? Ah, é? Pois é. Aqui, período siríaco, depois de siríaco. É eles que arrumam confusão e provocam essa fúria rasmoneia. Rasmoneu era um nome de um homem, devia ser muito importante na cultura judaica da época, não tem muita informação sobre ele. Macabeu era o apelido deles, que eles eram chamados de martelo, né, que bate, né, quebra tudo. Pode apagar? Pode apagar, professor? Muito bem. Vamos, então, para a segunda fase de Israel. Israel, depois dos romanos, né? Como é que ficou esses adventos transitórios de Israel depois dos romanos? Muito bem. Quando Jesus nasce, já é o tempo do César lá, ele morre e tal, Jesus ressuscita, a igreja começa. Então, Israel está sob domínio romano. O Império Romano vai cair em 476. O Ocidente cai, depois cai o Oriente. O Império Romano vai ficar em Israel até 320 alguma coisa. Por quê? É nessa época, 320, 323, que o Constantino sobe ao trono. E ele vai fazer a fusão do Império Bizantino. Quem é o Império Bizantino? O Império Bizantino são os povos do Mar Mediterrâneo que vão conquistar a Grécia, a Istambul, hoje Istambul, que seria a Turquia, o sul da Europa, são chamados de bizâncios, são oriundos da Grécia, muitos deles. Eles se acampam lá em Constantinopla, que na verdade hoje é Istambul. A cidade foi dada Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino, porque foi na época de Constantino que ele fez a transição do império, quando estava enfraquecendo o império no ocidente, né, de Roma, ele muda a capital do império para este lugar, que era Bizâncio, por causa dos bizantinos. Em homenagem a Constantino, foi colocado Constantinopla. Mas o Constantino nunca nem ouviu essa palavra. Ele foi dado pelo Teodósio I em homenagem a ele. Ele morreu sem saber que o nome dele seria o nome de uma grande capital mundial, né? Ele foi Constantinopla, olha, Alexandria, né? Roma, Constantinopla, foram grandes capitais mundiais da época. E isso aí, no caso, os bizantinos. Então, Israel agora passa, até 324, ele cai na mão dos bizantinos. Bizantinos, que vai ser um império romano bélico com a igreja, porque os bizantinos serão cristãos. E os bizantinos deixaram as suas marcas nos mosaicos que eles fabricavam, nos desenhos, e nas construções octagonais. Toda construção octagonal é bizantina, na qual os cruzados se inspiraram para fazer as 8 declarações de lealdade e também trabalhar a Cruz de Malta. Os bizantinos, então, vão ser também um período transitório para Israel. Eles estão lá dentro estabelecidos, os bizâncios, né? Do tempo bizantino, aí vai vir, logo depois, os árabes persas. Os árabes persas. Quem são os árabes persas? São aqueles que vão construir a mesquita de Al-Aqsa. Desculpa, a mesquita de Al-Aqsa foi construída pelos cruzados. A mesquita Domo da Rocha, em 681. Eles constroem os califas que tomavam conta naquela época. Esse é um período muito interessante para Israel. Nesse período aqui é que nasce o Maomé. O Maomé vai trazer ao mundo a ideia da religião muçulmana, porque muçulmano significa o submisso, né? O islamismo é submissão. Então, ele diz essa história que ele teve uma visão assim, meio igual a Israel, né? Que apareceu o anjo Gabriel lá no Domo da Rocha, que era o Moriá, e a história começa aí. 324 a 635, esse período aqui. O período do sétimo século depois de Cristo. 476, um pouquinho aqui. Isso, ele vem aqui paralelo, porque ele, na verdade, faz uma fusão, né? O bizantino é continuação do Império Romano, na verdade, né? Os árabes persas aqui,
eles vão estabelecer-se em Israel, né? Israel já está abandonado, porque antes um pouco de Bizâncio, nós temos 3 revoltas judaicas. A primeira no ano 70, aqui entre Roma e Bizâncio, que é onde o Tito se revolta, o general Tito, e derruba tudo, quebra o templo, né? Aí vamos ter uma segunda revolta, 115, é aquilo que eu falei de insurreição. O povo se levanta, mas o Império Romano abate, 115, e depois uma terceira revolta em 136, já no tempo de Adriano. Por isso que Adriano se revolta com Israel, aí bane de vez o povo de lá, Israel, fica a cidade quase que vazia. Ele coloca o nome de Aélia Capitolina, e ele vai chamar Israel de Palestina, erradamente, erroneamente, porque não tem nada a ver com palestino, e ficou para a história esse nome palestino, hoje o pessoal usa como uma questão política, né? Esse período aqui. Quando acaba o período dos persas, isso aí é 634, 675, vai ter agora a chegada dos cruzados. Os cruzados, eles vão chegar aqui em 1099, 30 anos após que o Guilherme, né, a conquista da Normanda, conquista aqui essa região. Então, aqui estão os cruzados nesse período aqui. Depois dos cruzados, nós vamos ter o período dos mamelucos. Mamelucos. 1177, é aquela história do Saladino. O Saladino vem, né? Os cruzados, tem até um filme sobre isso aqui, interessante. Apesar que o filme é mameluco. Mas os caras não é maluco, não. Os caras eram muito bem, né? É outro tipo, né? 1177, mais ou menos. Os mamelucos vão perder, né, o território de Israel com a chegada dos turcos otomanos. Aí, perdão. Até 1177, né? Os cruzados eles começam aqui, na verdade, eles começam aqui. Eles vão até 1516, com a chegada dos otomanos, os turcos otomanos. Esses otomanos é o que vão revalorizar Istambul, né? Vão revalorizar Istambul. Istambul não mais jovem. Eles vão ficar aqui no poder. Isso aqui, eu estou falando dos domínios, não estou dizendo a vocês a sequência dos impérios. Teve império que foi paralelo aí. Quem dominou Israel? Na época que dominou Israel. Então, dominou. Os otomanos vão sair para a chegada 1416. Aí você vai ter aí 1917 o mandato britânico. Olha a Inglaterra de novo aí. Rapaz, vocês não conhecem a Inglaterra, não, cara. A gente não tem ideia do que é isso aqui. Eu olho para os brasileiros, dá uma pena dos brasileiros, cara. Eles moram aqui, não sabem de nada. Não é nada. Cara, esse país tem importância para o mundo, você não tem ideia. Tanto Israel como a igreja cristã e como a história do mundo mesmo. As invenções, gente, é muita coisa. A arte, a música, né? Aqui tem Shakespeare. Então é um negócio fantástico. Então, o mandato britânico aqui, que vai coincidir com o quê? Com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acontece, e depois que eles brigam entre si, que é seria outra história, vai sobrar para a Inglaterra o espaço denominado Israel. Então, nesse momento aqui, você vai ter também um evento transitório, que aqui você vai chegar no Estado de Israel, né? Israel, que se dá 14 de maio de 1948. Aí vai acontecer a Guerra da Independência, a Guerra da Liberdade, 67, a Guerra de Yom 73. Bom, o general Buford, né, que foi que comandou aqui, quando acaba a guerra com os otomanos perdem o poder, e aí Israel, os britânicos ganham a guerra, essa parte ficou para eles.
Então, o general Beaufort e outros vão começar a devolver, está copiando? Desculpa. Vão começar a devolver os territórios para Israel. E os árabes até então não eram organizados, só tinha essa religião que era o muçulmano, mesmo assim, até hoje, né, não é total. O que acontece? A Inglaterra vai começar a devolver para Israel, por quê? Quem mandava na imprensa mundial e quem tinha o dinheiro do mundo eram os judeus. Cara, é incrível isso. É incrível isso. Então, eles tinham tudo na mão. O Balfour, ele era amigo dos sionistas. Quem são os sionistas? Sionismo é um movimento que começou em 1800 para resgatar tudo que é de Israel. Ele começa a entregar as terras para Israel, para os sionistas. Os sionistas vão criar a bandeira, vão criar o hino. Só que os árabes não gostam disso. E acontece a Primeira Liga Árabe, 1945. A Primeira Liga Árabe acontece, que vai contra Israel. Mesmo período, não, é depois disso aqui, mesmo período acontece a Segunda Guerra Mundial, 1945 e diante, onde morreram 11 milhões de judeus. 6 milhões é piada, é 11 milhões que morreram, e mais. Só quem ganha dos judeus é a Igreja Católica, que matou 25 milhões de crentes. Né? Então, veja bem, nesse período, o mundo vai ser sensibilizado, porque pós-guerra, a comoção por causa do nazismo foi tão forte que comoveu o mundo. Isso deu fortaleza para Israel voltar a se estabelecer. Os árabes criam uma liga e não aceitam. Aí, nessa época, não tinha a ONU, estava no nascimento dela, é a Liga das Nações. E nesse período, então, que surge um personagem que é brasileiro, que é o senhor Oswaldo Aranha. Existe uma história de que ele deu um voto Minerva. Não, não é verdade, não teve voto Minerva. Ele incitou, ele era presidente da ONU, ele incitou todo mundo a adiantar, ele um argentino, ligando porque eles viram que a Liga Árabe se levantou, né? Então ele citou todo mundo para fazer uma reunião geral extraordinária da ONU para dar o Estado de Israel. E o Ben Gurion, então, dia 14 de maio, estava lá em Jerusalém, levantando, né, a nação de Israel de novo. Aí veio aquela guerra da independência. Israel ganhou a guerra ali. Depois teve uma guerra em 67, que é com Moshe Dayan, a Guerra dos 6 Dias, e a Guerra de Yom Kippur. A gente vai usar isso depois, vai trabalhar isso depois. Então, basicamente, é essa a trajetória de Israel e a sua história. Da quê? Né? Eu estou dando uma sinopse. Ah, é? Israel, depois que voltou, ninguém tirou mais, hein? E não vai tirar mais, acabou, né? Deus deu de volta para eles o território. E tem coisa, a Jordânia vai ter que sair de lá, sabia? Não me pergunte como, porque aquela terra ali de Israel também. Ali é a herdade de Manassés, de Gad, né? Que Deus deu no passado. Deus deu lá para. Foi Deus que fez a. Deus também é corretor de imóveis, né? Ele mostrou a terra para Abraão, né? Como corretor, Abraão, aqui, essa terra, tal. Depois eu vou lá com Josué e digo, que esse terreno aqui é do Gad, esse terreno aqui é do Manassés. Ele é corretor. Então, né, ele fez isso aí. Vamos, então... Bom, alguma dúvida, alguma pergunta aí, não? Eu passei rápido, eu não trabalhei cada ponto aqui. Só para ter uma ideia. Alguém tem uma... Aí em casa alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Vocês entenderam bem? Entendeu bem, Clodoaldo? Vamos, então, para a nossa apostila, para não perder a... Hoje nós temos uma aluna extraordinária entre nós, né? A nossa querida... Aleluia, né? Glória a Deus. Acho que eu estou inspirado hoje, irmão. Ela está aí, né? Me dá uma inspiração. Coração, né? Puxa mais forte. Aleluia. Aproveita que... Vamos à parte 1, as introdutórias. Amém? Ok. Ao escolher um homem, Abraão, Deus idealizou uma nação, Israel. E através dela trouxe outro homem ao mundo, Jesus. Um ciclo de propósito, não é? Ao permitir a historicidade de Israel, Deus usa de momentos para realizar projeções proféticas.
usando Israel como pano de fundo para projetar seu propósito em uma nação, e desta nação trazer o Messias de Israel, Jesus Cristo, da igreja. O Messias de Israel é o Cristo da igreja, que lindo. Né? A historicidade de Israel está repleta de simbolismo e princípios que Deus usou através da nação para implantar seu governo, se revelar ao mundo e estabelecer princípios. Primeiro, pelo território, onde Deus escolheu uma faixa de terra que interligava a Europa, África e Ásia, e ali Deus se revelou com todas as nações, todas as civilizações que se levantou sobre o pequeno Israel, hoje são ruínas. Preste bem atenção aqui nesse desenho que eu vou fazer, quer dizer, desenho não, vou fazer um rabisco só para você ter uma ideia, ok? Não consigo desenhar, não. Ó, nós temos aqui Israel, aqui tem o mar Mediterrâneo, né? Aqui nós temos a África, né? Para cá nós temos a Europa e para cá nós temos a Ásia. São 3 continentes envolvidos. Deus separou Israel aqui, um local que não tinha muito para oferecer, mas que foi o palco do show que Deus deu para todo mundo. Pensa no teatro. O pessoal aqui da frente, de trás, do lado, o mar na frente, e aqui Deus fez milagres. Toda a civilização que levantou contra Israel viraram ruína. E aqui Deus lutou pelo seu povo, um povo pequeno. Israel tem 142 km aqui de largura e 472 de comprimento. É isso que é Israel, 472 de comprimento, km, né? E 102 de largura. Esse territóriozinho enfrentou os maiores impérios que o mundo apareceu. Só não enfrentou os incas, os maias, os astecas. Mas todos que você pensar, e Deus deu o show aqui nesse palco. Esse foi o palco de Deus. Israel é um palco de Deus. Podia ser aqui na África, podia ser aqui na Europa, podia ser no fundo da água, podia. Por que ele colocou aqui? Pôs aqui. Para dar o show. Deus gosta do show. Aleluia. Aleluia. Os patriarcas, a gente olha assim, não presta atenção nisso, né? Não é uma boa sacada isso aqui? É uma boa sacada. Israel está ali, né? Dando um show. Aleluia. Os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó foram patriarcas do povo de Israel. A ideia patriarcal era a base para uma liderança autocrática, até mesmo monocrática. O patriarcado é a forma mais antiga de governo familiar. No grego, a palavra vem como patriarches, cujo significado é chefe, ou pai de família, que, aliás, é uma designação de Deus sobre Abraão. Pai de uma multidão, ou pai de muitos. A palavra patriarca original adquiriu seu significado religioso na Septuaginta, a versão grega da Bíblia. A figura do patriarca era como um provedor e era o primeiro e último a ser consultado, né, para a família. Então, Maphet é o nome da a família em aramaico, né, em hebraico. E o patriarca, ele é, então, a peça central disso aí. Esse pino veio com a cultura greco-judaica e judaico-cristã. E o Ocidente inteiro trabalha como isso, né? Agora, com essa ascensão esquerdista, progressista, liberal, eles tiram a figura do patriarcado, nivela. Claro que no sentido patriarcal, se você for estudar a fundo, a mulher tem o seu valor de uma forma que o Ocidente hoje não vê, né? Só que isso é uma discussão que é outra coisa, não dá para explicar agora, mas o modelo vem daí. Esse que é o modelo que Deus estabelece ali para Israel. Depois, Deus quer fazer um governo teocrático, que é Deus no comando, falando com o homem com a nação, né? Então, esse é o período patriarcal. Há outros que são considerados patriarcas. Moisés é considerado patriarca. Moisés é considerado patriarca, né? Mas não está na listagem dos 3 aqui do patriarcado. E você sabia que quando Moisés encontrou a Zípora, ela era filha do Reuel, né? O Reuel, ele é também da linhagem semita. Ele é da esposa Quetura de Abraão. Então, Moisés teria sido assim, um sobrinho distante de... Os dois, é mesmo? E ele era também dos midianitas, né? Então, por isso que eu estou falando, porque Abraão criou ele, né? Ele viu o pai oferecer sacrifício, ele viu o pai estabelecer, e ele foi usado por Deus ali no deserto para orientar o sogro dele. Interessante também é que
quando Moisés chega no deserto, ele conversa com as mulheres lá, com as Zípora. Por quê? Porque eram tudo semita. Você não percebeu isso, né? A gente não cai a ficha, né? Tudo semita. Somente Agar, que sai, quando ela é liberada lá, né? E ela vai com o filho, o Ismael. Então, ela encontra com os árabes. Teve um rei chamado Salmanasar IV, Babilônia, que ele vai dar o nome desse grupo nômade, que os árabes eram um grupo nômade, né? Eram grupos, pessoas que rejeitadas, fugitivos das cidades de refúgios, eles começaram a andar junto, né? E desenvolveram um idioma, porque eram vários idiomas ali, e desenvolveram um. Aí, com isso, também com miscigenação, desenvolveram roupa, tipo de comida. Quando a H sai, ela encontra esse pessoal. Na verdade, os pais dos árabes é o Joctã, lá em cima, pro lado dos pais de Abraão também. E ele que é o príncipe maior, né? Quando H vai, ela vai falar com eles normal. Só que ela aprende a falar o árabe. E ela conhece lá o homem, né? E tem filhos com ele, vai ser 12 ao todo, né? 12 príncipes. E eles vêm, então, colonizando aquela região. Dizer que hoje os árabes brigam com Israel, que são irmãos, não é verdade. Nem todo árabe é ismaelita. Nem todo ismaelita é árabe, mas nem todo árabe é ismaelita. Tem os árabes originais, né, que são esses Joctã, e tem os arabizados. Os arabizados são os filhos de Agar, né? Há muito tempo eu ouvi isso na igreja, que os árabes lutam com Israel, são irmãos por parte de pai. Não são, não são. Inclusive os palestinos que estão lá, que não são palestinos, eles reclamam de um direito que eles não têm e falam que são, que eles não são, na verdade. Deve ter ismaelita hoje. Você pode encontrar, mas está muito misturado. Hoje a miscigenação misturou muito. Você pode ver, o cara era iraquiano, mas é árabe. Ele é iraniano, mas é árabe. Ele é saudita, mas é árabe. Então, o árabe é uma linguagem, é uma cultura, não é? Ninguém nasce, eu sou árabe porque eu nasci árabe. Ele nasceu na Jordânia, ele é árabe porque lá fala árabe e a cultura é árabe. Amanhã isso pode mudar, pode ser outra coisa, entendeu? Então, quem? Então, na verdade, não. Pode ter uma miscigenação. No Brasil, colocaram isso os turcos, né? É porque os árabes também dominaram, porque lá fala árabe também. Só que agora, faz um tempo que eu fui lá, eles estão lutando para voltar ao turco, que é a linguagem deles e o costume deles. Inclusive, já o primeiro-ministro já não usa mais aquela roupa de árabe, usa terno e gravata, igual ao Ocidente. A juventude rejeita falar árabe, eles querem falar o idioma deles, porque eles foram dominados pelos árabes. Eles já implantaram uma cultura. Nesse terim, alguns foram para o Brasil e o Brasil chamou os árabes de turco. Ah, o turco, porque o turco no Brasil é árabe. Mas não é, o turco é outra dinastia. Eles não gostam, os árabes não gostam de ser chamados de turco. Eles não são. É uma etnia separada, que misturou pela linguagem. O cara, por exemplo, o Egito fala árabe. Quem nasce no Egito é árabe, por quê? Porque eles falam árabe. Mas o Egito não falava árabe. O Egito tinha a linguagem dele. Uma delas era o copta, né? Isso. Eles fizeram o Império, né? O Império Turco-Otomano. Vamos lá. Não, eles são... Não. Eles são depois de Abraão, na verdade. Antes de Abraão vai ser os mesopotâmios, vai ser os sumerianos, os acadianos, a turma dele é essa aí, os caldeus. Não, o de Agar, no caso, é Ismael e os ismaelitas, né? Tornaram-se árabes, né? É isso aí. Ok, o Egito. Desculpa, na verdade, Ismael, que vai, né, ter os 12 filhos. Desculpa, tem uma correção aí. Se H teve mais filho com alguém, não sei. Na hora H, ela resolveu lá. Ok. O Egito. Após Deus chamar a Abraão, Gênesis 12, ter firmado a promessa em Isaac, agora usa Jacó para o início da nação. E falou Deus a Israel em visões de noite, disse, Jacó, Jacó. Ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer no Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Olha que coisa linda. Gênesis 46, 2 e 3. O tempo exato desse chamado de Abraão
até a entrada de Jacó no Egito foi 215 anos. Gênesis 12, 4, 21, 5, 25, 26, 47, 9. Assim, os 215 anos restantes, dos 430, foi o tempo que os filhos de Israel, de fato, ficaram no Egito. Os 430 anos começaram quando Abraão foi chamado para sair de Harã, em direção à terra prometida. Já os 400 anos de aflição passam a partir dos 5 anos de idade de Isaac, quando aconteceu as brigas rivais e conflitos entre as duas mulheres de Abraão e os 2 filhos. A aflição começou antes entre Isaac e Ismael. Continuou com a perseguição de José e o tempo de escravidão no Egito. Nesse caso, são 430 anos mesmo, porque à época todo mundo era de domínio egípcio. Então, era como se fosse todo o território. Mas dentro do Egito mesmo, territorial, foram 215 anos. Foram 25 anos após a promessa, Gênesis 12, nasce Isaac, depois de 60 anos tem Jacó. Jacó entra no Egito com 130 anos. 25 da promessa de Deus a Abraão, mais 60 da idade de Isaac, quando gerou Jacó, mais 130 da idade em que Jacó entrou no Egito, 215. Menos 430 de Moisés falou, são 215 anos, antes de entrar no Egito. Mais 215 dentro, são 430. Agora, em termos de aflição, Gênesis 21, que Deus falou com Abraão ao mencionar 400 anos, inicia-se com o conflito dos filhos. Isaac, aos 5 anos, então 5 de idade de costume para a festa, né? 60 da idade de Jacó, menos, né? Então, Isaac gerou Jacó, são 55 anos. Com 130 anos, quando Jacó entrou no Egito, temos, então, 135 anos. Com 215 da soma de Moisés, 400 anos, então bateu. Na verdade, o Abraão, ele recebe um chamado a partir de Harã. Alguns pregadores, né, mencionam lá embaixo, né, quando ele está na terra lá de baixo. E Harã, no caso, em cima já a Síria. Na verdade, se você ler o texto, quem recebe o chamado é o pai dele, Terã. Ele que sai para Canaã, mas ele para em Harã. A questão do monoteísmo, como que Abraão tornou-se monoteísta, sendo que os pais eram politeístas, a Bíblia não é clara. Entre Arão e Abraão, teve uma revelação muito forte. Deus precisava de alguém para criar uma nação. Ele olhou para a terra. Os que mais se aproximavam, nesse sentido, eram Abraão e o pai dele. Bom, não se sabe exatamente quando isso aconteceu. E lá em Josué tem um versículo que dá uma ideia, mas não afirma. Então, o que não dá ideia vai ser especulação. Então, não vamos especular. O importante é que, naquela época, existia esse império, chamado Egito, que é um império que diz está aí 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, né, com dinastias. Teve aquela reviravolta de povo Ix e tal, a gente vai trabalhar com calma depois isso aí. E Deus, então, chama Abraão daquela região, e Deus teve seus critérios para chamar Abraão, muda o nome dele, né, porque Deus, para começar algo novo, ele muda o ciclo do nome, no caso de Abraão, que era pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. Então, Deus tinha que justificar a nova nomenclatura. Hoje em dia, eu acho que não cabe o cara falar assim, irmão, eu sou Antônio, mas agora Deus mudou meu nome. Eu acho que isso não é mais contextual para nós hoje. Mas naquela época era o início de uma nação. Deus precisava fazer aquilo. Então, o nome era muito importante nessa mudança, né? O próprio Jesus usa isso com a Pedro também, né? É interessante essa linguagem bíblica aí. Mas o pessoal que quer fazer modismo hoje fica trocando de nome para dizer que o que foi feito está feito, né? Glória a Deus. A gente consegue entender que a chamada não foi em Ur, foi em Padã. Foi em Harã. Em Ur, o pai que foi chamado. Isso que é interessante. O pai que foi chamado. Agora, ele sai de Ur e vai para Padã, aí em Padã tem a chamada. a chamada, o Terã recebeu a chamada para Canaã mesmo. Está bem claro lá. Ele saiu para Canaã, mas ele parou em Harã. São 967 quilômetros subindo, beirando o rio Tigre, né? Lá debaixo do Golfo Pérsico, até lá em cima, na Síria, hoje, ali na Síria, perto de Damasco, naquela região. Você veja bem, eu quero entender que Harã não completou com Deus um negócio. Quem sabe Deus chamou, Deus viu nele algum momento de fé, se revelou a ele, mas ele para em Harã. Mas Deus disse era para ter ido para Canaã. Deus levanta o filho e completa a obra. Se não entender esse mistério, você pode ver que muita gente já pregou sobre isso, que Deus chama Abraão
É. Chama ele em Ur dos Caldeus. Não tem... Ele leva o pai. Tipo assim, deixa a sua família e vai. Ele leva o pai, que atrasa, o pai fica doente, atrasa a história, e ele continua, que não é verdade. eu não vi isso na Bíblia. Pode ser que tenha... Você pode perceber, se você não perceber, parece que ele não está registrado. Não, eles disseram que saíram de lá. Quando foi? Teve a chamada, mas ele levou o pai. Levou o pai, porque você não entendeu. Mas cadê o versículo para isso? Porque não tem? Não, sim. Pode ser que... Isso é uma interpretação chamada interpretação remota. Vai ter em exegese. A imediata é essa. Ele não foi chamado de lá, foi o pai. Para Canaã. Lá em Arã, que ele recebe o chamado para completar. Ele chama para completar né, do pai. Ele parou em Arã. A Bíblia não mostra, simplesmente ele parou em Arã. Não sei qual é o motivo de ter parado em Arã e não continuou. E, aliás, ele deixou terras lá embaixo. Eles eram ricos. Não, foi o que aconteceu. O pai dele morreu, né? E Abraão completou. Entendeu? É interessante. O deserto. Depois de um tempo de escravidão e clamou a Deus, 10 pragas foram enviadas para convencer o faraó a deixar Israel sair do Egito pelo deserto. Durante 40 anos, Deus preparou o povo para a conquista de Canaã. Desculpa, isso, no deserto, né? Neste período, Deus se fez conhecido para o povo temer e ter mais fé. E plantou a cultura da nação com as leis, decretos, preceitos e estatutos. Leis, decretos, preceitos e estatutos. Ele disse, e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3:9. Foram 40 anos com 42 paradas. Sabia? Eu tenho essas paradas no livro. Eu escrevi um livro sobre Israel de 200 e poucas páginas. 300 e poucas páginas. Está esgotado. Eu tenho as paradas todinhas, quando Zé acampou. Com 42 paradas, desde Sucote ao Jordão, com provisão, proteção e palavra. O deserto foi uma universidade para transformar um povo de cabeça de escravo para a mentalidade de governador. Eles poderiam ter feito o trajeto em 3 meses, mas a dureza do coração de suas crenças fez-los peregrinar para aprender. Chegavam perto da bênção e murmuravam. Isso aí se aplica ao dia de hoje, tá? Deus está fazendo uma obra na sua vida, aí o pessoal fala, pastor, não estou entendendo. Eu vou falar assim, estou entendendo, né? Você chega perto da bênção e murmura, cara. Você quer deixar o céu chateado? Você quer interromper o que Deus está fazendo? É você murmurar. Rapaz, Deus está completando uma obra, vai acontecer, você murmura, perde tudo. Aí tem que fazer, vai circular, vai dar outra volta. Quando está chegando perto da bênção, aí murmura, perde tudo. Aí vai circular. Quer ver uma coisa? Eu vou ler um texto aqui, não agora, talvez na próxima semana que vem. Estando Israel em Canaã, cessou o maná. No momento que Deus vê que você pode produzir, ele tem que tirar... Olha que coisa linda isso. Mas enquanto não acontece, você fica naquela dependência de Deus. Israel chegava na boca do negócio, pai, murmurava. Aí Deus, não dá, o murmurador não entra. Aí dá uma volta, até chegar. Em 3 meses eles fariam isso. Em 3 meses, né? Eles fariam isso. E Deus estava testando eles, né? Eles não entenderam. Meu Deus do céu. Ok. Tem prova, não? Então vamos continuar. Amém? Sim. Vai ter prova. Mas não é agora, não. É a próxima, né? Vamos ficar em pé, então, todos, por favor. Vamos ficar em pé, todos também. Só espreguiçado aí. Glória a Deus. Eu vou contar até 10, dá um pulo aí, tá? 1, 2, 3, vai! Agora pode sentar. Glória a Deus. Vamos lá, agora pode sentar. Era só para descansar um pouco. Ok. Canaã, juízes, monarquia e reino dividido. Ok. Vamos lá. Canaã. O fato de Moisés não ter entrado na terra seria matéria para outro estudo. No entanto, eu estive lá, hein? Nesse lugar, hein? Vocês chegaram lá no Monte Pisgah? Foi, pastor, no Monte Pisgah? Rapaz, é emocionante. Você vê todo Israel. Você vê toda aquela... A barra litorânea, né? Do Mediterrâneo.
Aí o nosso arqueólogo falou assim, olha, rapaz, ali a gente chorou, viu? A gente chorou ali. Agora eu falo com as caravanas agora. Ele falou, olha bem aí. Isso foi a visão que Moisés teve. Moisés trabalhou tanto para chegar aqui e não conseguia entrar. Na hora de entrar, ele não entrou. Mas hoje vocês vão entrar. Rapaz, pensa no Pentecostes. A gente desce, passa o Jordão e vai embora. Amém. Glória a Deus. Hã? É, o Monte Pisgah é na Jordânia. Lá embaixo. Ok. Vamos terminar aqui. O fato de Moisés não ter entrado na terra seria matéria para outro estudo. No entanto, a parte que cabia a ele era trazer o povo do Egito e projetar em Canaã. O envio dos espias foi uma forma de confirmar por testemunho o que ele não veria em loco. Gente, presta atenção. Se Deus mandou fazer alguma coisa, você faz. Se você não desfrutar, cala a boca, fica quieto. A sua missão é fazer o que você faz. Agora, Deus que sabe se você entra ou não. Amém? Cumpra, só isso. As informações sobre os gigantes de Canaã e as grandes frutas trouxeram temor para o povo. Mas para Moisés, que conhecia seu Deus, foi um conforto e uma sensação de ter chegado ao lugar certo. Quem conhece a Deus, irmãos, milagre é rotina. Eita. Foi para confirmar que Deus entregava algo especial. Canaã tinha a presença de grupos étnicos e dois mais latentes. Eram os próprios cananeus, como heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, gigazeus e os eliseus. Não. E a parte mais marítima era os filisteus. Pertence ao povo que vinha do mar. Foi Israel que os apelidou de Filistim, os que vêm do mar. Depois, erroneamente, o imperador Adriano chamou de Palestina, ou Filistina, ou Faelistina. O analfabetismo histórico faz até hoje diplomatas e estadistas chamar Israel do que ele não é, Palestina. Seria mais correto chamar de Canaã, o nome original da terra, lá anteriormente. Josué 2:8-11, Números 3:33, Números 14:59. Preste bem atenção, pessoal. Os cananitas estão na terra, quando entram em Canaã, que são aquelas 7 nações lá, tá? Os filisteus não são da terra, eles são do mar. Eles entram para conquistar a terra igual a Israel. Israel, então, derrota eles. Tem lá o tal do Golias e tal e tal. E eles eram chamados de filisteus. Nem eles sabiam. Eu acho que eles morreram sem saber que eram chamados de filisteus. Porque foi o povo que colocou o apelido neles. O Israel colocou o apelido. Não, lá, os filistins. Vem do mar, os filistins. Eles deviam ter outro nome, não sei. Mas eles nunca se chamaram de filisteus. Israel que chamava de filisteu, porque veio do mar, né? E hoje o que estão aí, da OLP, não é palestino coisa nenhuma. São árabes que estão querendo pegar o que não é deles, né? Fazer confusão. Monarquia. Segundo a Bíblia, pelo menos 3 razões faz Israel deixar os juízes a partir de uma monarquia. Primeiro, Samuel tinha uma vida ilibada, mas seus filhos eram devassos. Seria a ruína total da nação essa sucessão. Realmente, né? Realmente. Melhor foi entregar para um rei, né? 2, havia também... desculpa, I'm sorry. I'm sorry. Juízes, é verdade. É o que eu já tinha falado aqui já, ó. Aí eu interliguei aqui. Juízes. Iniciou-se o tempo dos juízes. Esse período foi de estabelecimento de altos e baixos. Realmente, que foi um ciclo, cara. Era um ciclo vicioso. Israel prosperava, igual o Brasil, prospera, abandona Deus. Aí vem a luta, aí vem... O Brasil tem uma época que ficou todo mundo bem, começaram a esquecer de Deus. Aí tem gente que não pode ser abençoado, cara. Não pode. Se for abençoado, sai da presença. Isso aqui foi um juízo aqui, ó, nesse ciclo que fizeram aqui, ó. Eita, Deus abençoa, eles esquecem, né? Aí se arrepende, Deus manda o libertador, aí fica bem de novo, aí esquece, aí pede, se arrepende e ficou nesse ciclo aí, né? Este período foi de estabelecimento de altos e baixos do povo israelita, com um governo puramente teocrático. Dos 14 juízes que teve o período, ao menos 5 são destacados por feitos memoriáveis. São eles Débora, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Gideão teve um filho chamado Abimeleque. Foi, na verdade, o primeiro rei de Israel. Pelo menos foi aclamado como rei, antes de Saul. Abimeleque. Ele consegue regimentar um grupo lá e é chamado de rei, né? Apesar que a Bíblia não reconhece ele. Eles conseguiram manter as tribos de Israel enfrentando vários conflitos locais. O Gideão foi pai dele.
Um contraste enorme sucumbiu a esta época, lembrando que o povo de Israel, nesse tempo, não foi o mesmo que saiu do Egito e viu a mão forte do Senhor, tá vendo? Só Caleb e Josué, no caso. Por esta razão, o povo era fácil de se desviar. Vinha uma crise, quase a perecer. Levantavam os juízes e tudo se acalmava. Depois o fato se repetia, era nítida a sequência de um ciclo vicioso. Repouso, recaída, ruína. Arrependimento e restauração. E então voltava. Repouso, recaída, ruída, arrependimento, restauração. E então voltava. Repouso, recaída, ruína. E aí? O último juiz foi Samuel, e o primeiro dos profetas registrados na história do seu povo. A monarquia. Segundo a Bíblia, pelo menos 3 razões faz Israel deixar os juízes e partir para uma monarquia. Primeiro, Samuel tinha uma vida ilibada, mas seus filhos pisaram na bola, né? Pisaram na bola foi por minha conta aqui, né? Mas seus filhos eram devassos. Seria uma ruína total da nação essa sucessão. 2, havia também a ameaça militar do povo filisteu. Israel buscou a monarquia para uma organização política, para formar um exército que enfrentasse os inimigos, consolidando a posse da terra prometida. Está um ponto aqui, ó. Eles não sabiam daquele Deus do deserto, né? Esse pessoal aqui, ó. Aí teve que se organizar como homem. Aí, ó. Não confiaram no Senhor. E 3, o povo queria imitar as nações à volta, queria ter um rei também. Na verdade, não era isso que Deus queria, mas alertou a Samuel o que seria este desastre do reino e permitiu para que o povo sentisse o peso da desobediência quando se sai do propósito divino. Por volta de 1020, por meio das nações estrangeiras, as tribos buscaram ter um rei. E quando Samuel ungiu Saul como primeiro rei, o rei de Saul teve muitos conflitos com os filisteus. Posteriormente, já Davi, o segundo rei, se envolveu com guerra civil. Depois veio Salomão e a monarquia se manteve até 961 a.C. Então foi esse período aí conturbado desses reis aí. Em último lugar, aí temos o reino dividido. O mesmo na época do juízo, o povo de Israel já possuía pensamentos de monarquia. Pois mesmo antes de subir ao trono, oficialmente, Saul, Davi e Salomão, houve um autoproclamado rei, aí ó, que foi Abimeleque, que era filho de um dos juízes, Gideão, Juízes 9. Depois de Saul e Davi, Salomão, o sucessor de Davi, conseguiu manter a união durante seu período como monarca, que foi de 961 a 922. Com a ascensão do poder do filho Salomão, Roboão, por volta de 930, suas atitudes provocaram a cisão dos 2 reinos, Israel e Judá. Jeroboão liderou uma revolta ao norte e assim Israel teve como capital a Samaria, Judá e também Jerusalém. Só para a gente encerrar aqui esse momento, esse período foi conturbado para Israel, ele vinha de uma série de sequências, né? Repouso, ruína, restauração, arrependimento, repouso, ruína, restauração e arrependimento. Tem um diálogo aqui que Deus faz com Samuel, né? E que Samuel vai falar com Deus que ele está em crise, né? Na verdade, ele era reto, ele era ilibado. E ele vai tentar falar com Deus, e Deus fala: Samuel, não é a mim, não é a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. Um momento muito triste para Deus, mas uma decepção para Deus que o povo dava para Deus. Parece que Deus escolheu o pior povo do mundo para, né, chamar para ser seu, né? E aconteceu isso aí. Então Israel tem esse período conturbado deste rei. E no caso, o Roboão não foi sábio, né? Ele chegou metendo o pé. Né? Meu pai foi assim, eu vou ser com o ferro, eu vou acabar com vocês. Mandou imposto lá para cima, o norte já reclamava muita coisa. Acabou que deu no que deu. Com isso, com os jovens. Dá uma mensagem boa isso aí. Hein? Amém? Pronto, vamos dar uma pausa, porque a minha esposa está com fome. Eu não quero vê-la. É a pausa, não é agora a pausa? É a prova. Verdade. É verdade. Vamos ter uma provinha. Olha o sorriso dela. Olha lá. Se ela começar a rir, não para mais. Né? Vamos lá. Em casa aí, pessoal. Clodoaldo, se mexe essa poltrona aí, Clodoaldo. Se mexe aí, eu vou fazer a prova agora, tá? Chega de ficar na mordomia aí. Eita, glória. Vamos usar lá a prova. Eita. Ok? Vamos lá.
Vamos lá, então. Primeira pergunta. Vou até pedir para minha esposa responder. Os pais do povo de Israel foram chamados de patriarca. Sim ou não? Falso ou verdadeiro? A Vânia, ela sabe, não quer falar. Né, amor? Segunda pergunta. Segunda. Após o Egito, Israel caminhou pelo mar Mediterrâneo. Falso ou verdadeiro? Após o Egito, Israel foi para onde? Passou pelo mar Mediterrâneo? Essa aí está bem claro, né? 3. Depois de entrar em Canaã, inicia-se o período da monarquia. Falso ou verdadeiro? Não, inicia-se. Entrou em Canaã, iniciou outro período. Qual foi? É isso que estou... Não depende, não. É isso mesmo. Entrou em Canaã, começou um período, pastor. Aí, entendeu? Tem um período aí antes. Não. Não, inicia-se. Qual que iniciou, né? 4. Depois da monarquia, começa o reino dividido. Essa palavra aqui está muito fácil. Depois da monarquia, começa o reino dividido. Aleluia. Ok, vamos dar uma pausa um pouquinho maior hoje, de 10 minutos, tá bom? Um pouquinho maior, porque também a Fernanda tem que jantar, né? Glória a Deus. E nós vamos comer um biscoitinho aqui. A gente volta em... Olha, agora são 8:20, a gente vai voltar em 8:55, tá bom? Antes das 9, um pouquinho, tá? Beleza? Então, até daqui a pouco. Eduardo, levanta aí agora aí. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Já faz a prova logo, já libera. Pronto. Vamos lá. Lição número 3. O cativeiro, domínio, retorno e reconstrução. Aleluia. Por que eu falei aleluia, né? Vamos lá. Tá igual meu tio era palmeirense, rapaz. Decisão do Campeonato Paulista, ele diácono na porta lá, com um fiozinho aqui, ó. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. O Palmeiras fez o gol, ele, graças a Deus. Meu pai estava anunciando o velório de uma irmã que tinha morrido. Deu tudo errado. Cada uma, né? Ok. Cativeiro, domínio, retorno e reconstrução. Cativeiros. Foram 2. Quais são? Exatamente. Qual a diferença de um para o outro? Basicamente. A outra ri, ó. Você parece na escola do professor Raimundo, né? Meu Deus do céu. Gente, é simples. Os assírios, quando eles dominavam, eles acabavam com tudo. Destruía monumentos, documentos, tudo, gente. Olha, esse povo foi terrível. Os babilônicos, não, que Roma imitou a Babilônia. O Babilônia pegava os pensantes, tirava de lá, deixava o povo, a língua, os cânticos, o que for religião, sincretizar para ficar meio parecido, foi o que Roma fez. É isso que são os babilônicos. Eles não mudavam nada, só mudavam os pensantes, entendeu? Ok. Aí tem o pastor assírio e tem o pastor babilônico, né? O pastor assírio que assume a igreja depois do pastor que estava e acaba com tudo, e fala, eu fiz aqui, eu fiz ali, quando eu cheguei aqui não tinha, quando eu cheguei aqui eu fiz isso, né? É o assírio. O babilônico não, ele mantém o que tem, dá os louros, agora ele é o pensante, mas ele dá os louros, ele dá a honra, ele é melhor o babilônico que o assírio, né? Ok. Após duras cobranças por parte dos profetas, e nós vimos isso aqui na aula passada, lembra do Antigo Testamento? Né? A disciplina passada. O povo manteve o coração duro, e assim Deus permitiu a ruína que tanto avisou através dos seus emissários.
O reino de Israel foi o primeiro a experimentar o cativeiro, e foi o pior deles, pois dizimou todas as tribos relacionadas. Nós perdemos 10 tribos e meia. A Assíria levou o reino do norte em 722 a.C. Judá também esteve cercada pelo exército assírio. Seu comandante desafiava o rei Ezequias. Foi o caso ali do Senaqueribe, né? Ele quis também levar Israel, Judá, mas não conseguiu. Judá também esteve cercado. A situação parecia perdida, mas Deus ainda tinha planos para Judá e o rei Ezequias. No entanto, o cativeiro veio para Judá também. Em 536, os babilônicos, sob o rei Nabucodonosor II, capturaram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão, puseram fim à dinastia davídica e levaram o povo cativo. Somente os mais pobres foram deixados em Judá. Depois de mais uma revolta, houve um terceiro grupo que foi exilado no Egito. Tem mais um grupo aí que ficou no Egito. Assim, o povo de Judá podia ser encontrado em 3 localidades separadas: a elite da Babilônia, onde aparentemente foram bem tratados, uma grande comunidade no Egito e os remanescentes em Judá. Quem ficou em Judá teve que se virar lá como pôde, né? Porque ficou deserto, o templo destruído, né? Israel tomou uma dura lição. Ele nunca mais, né, vai desviar. Até hoje eles reclamam, né? Orando naquele templo lá, naqueles muros. Aí vem o domínio médio-persa, que tem muito a ver com escatologia, isso aqui, tá? Essa parte aqui é muito, que eu não vou entrar em escatologia aqui, mas tem muito a ver com Deus fazendo a projeção profética lá na frente, usando esse pessoal aqui, ó. O exílio babilônico terminou quando Ciro, o Grande, da Pérsia, conquistou a Babilônia. Inclusive, o pessoal está falando no Brasil que o Ciro não ganha a eleição porque o Messias está lá, né? O pessoal é fogo, né? Jair Messias Bolsonaro. Os persas reconstruíram... É muito criativo, né, brasileiro? Né? O Ciro não ganha a eleição no Brasil porque já tem o Messias. Né? Já chegou, não precisa mais de Ciro. É cada uma. Os persas reconstruíram Judá e alguns remanescentes dos exilados retornaram a Jerusalém. Eles reconstruíram o templo. Na verdade, foi uma reforma, né? Ciro apontou Zorobabel, o neto do penúltimo rei de Judá, Jeoaquim. O fim do exílio babilônico viu não apenas a construção do segundo templo, mas, de acordo com a hipótese documental, também a redação final da Torá. Apesar de que os sacerdotes controlavam a monarquia e o templo, os escribas e os sábios, que mais tarde seriam chamados de rabis, monopolizaram o estudo da Torá, que a partir da época de Esdras era lida publicamente. Os sábios desenvolveram e mantiveram uma tradição oral, juntamente com as escrituras, se identificavam com os profetas. Em muitos casos, tais escribas eram frequentemente referidos como pronome e tratamento de senhor. Inclusive, eles começaram a ser escribas porque Deus não usava mais ninguém, né? Ninguém era levantado. Deus, o Senhor me disse, o Senhor falou, ninguém. Aí eles começaram a pegar o que tinha e reescrever algumas coisas orais. Aí você vai ter aí o Mishnah, né? O Gamarra, né? Que é a explicação do Mishnah. O Mishnah é a lei oral, que vão ser colocados no Talmud, que é estudo, que é um livro paralelo. Então, eles tiveram que evocar essa tradição morta, né? É como se nós chegássemos no Brasil hoje, tivesse nada, a gente ia lembrar do hino nacional, as coisas da bandeira, ensinar os filhos, e escrever o que você sabia do país, porque estavam reconstruindo o país. Então, foi isso aí que aconteceu. É nessa pegada, pastor, que nascem algumas coisas de Israel que não está na Bíblia como Deus mandou, né? Foram invenções dos escribas no bom sentido, eles queriam resgatar a cultura. E o povo viaja para lá, volta né, meio tonto, e fica usando coisa que foi dessa época aí, que não é de Deus, né? Judaizando. Paulo já tinha problema nessa época, né, com esse pessoal, né? E aí depois os brasileiros agora... Rapaz, dá vergonha, sabe? Que lá em Israel tem, quando você chega lá no cenáculo agora, tem uma plaquinha que diz que agora o território é da Unesco e das nações e não pode haver nenhum tipo de adoração lá dentro, nem nenhuma religião, é amplamente cultural. E como eu vou muitas vezes, eu conheço lá o responsável pela região. Um dia eu falei com ele, porque eu deixo o grupo lá dentro, né, tirando foto, fico lá conversando com eles. Eu falei, mas faz 2 anos colocar essa placa aí. Ele falou, Brazilians. Foram os brasileiros. O que você vê em Israel estragado foi brasileiro.
eles chegam aqui, aprontam. Aí tem que criar lei por causa deles. Desse jeito. Ela falou, desse jeito comigo. Rapaz, mas só o Brasil? Falou, só o Brasil. Chegam aqui, começam a pular, cair aí, rolar no chão, gritar, e ameaça, os turistas estão aí todos assustados, o pessoal não conhece isso. Ele falou, eu sei. Eu falei, mas olha, isso aqui é uma manifestação espiritual. Eu falei, não, eu sei, mas não, eles não podem se controlar. Tá? Ninguém consegue tirar foto, ninguém consegue fazer nada, explicar porque eles pulam, gritam e tal. E realmente eu peguei alguns grupos lá e ali faz um eco, né, rapaz? E o pessoal... Tem momentos lá para você fazer isso, tem locais para você cantar, louvar, tá? Mas o pessoal chega lá e, naqueles locais, eles esquecem daquele versículo que o Espírito está sujeito a profeta, não tem ordem, né? Paulo fala do culto racional, né? Não tem ordem. E aí, pronto, acabou. Agora, quando começa a acontecer isso, eu tive com o grupo agora, eu avisei para o pastor, pastor, não pode ter culto aqui dentro. O pastor não me ouviu. Falei, mano, não pode ter culto, vamos fazer uma oração, pelo menos. Aí começa. Aí o irmão começa a tremer, começa a falar língua estranha. Aí veio o guarda e me levou, né? Falou, você sabe da lei. Se eles não parar, você vai ser preso. E eu sei o pastor aí. Aí mandou parar e multou a gente em $2.000. Aí o pastor ficou assim, o cara com arma até, com arma. Aí eu falei, eu avisei para vocês não querem me ouvir, fazer o quê? Né? Então é muito estranho. Então, hoje lá está essa placa lá. E o cara que fica na banquinha, tem uma banquinha ali que ele fica ali, fala, Brasília, Brasília. Uma vez eu cheguei lá, os judeus estavam nervosos, porque tinha a hora da oração deles, ali embaixo do cenário, que tem o túmulo de Davi, né? Aí o judeu estava na porta lá, quando eu cheguei com o pessoal do Brasil, né, com a bandeirinha, né? Aí o cara falou, graças a Deus, se chegou alguém, a língua dele lá, tem um cara lá que a gente precisa orar. Olha, a gente empresta para vocês virem aqui, para tirar foto. Mas isso aqui é local judaico, a gente tem hora de oração. A placa está bem aqui, ó. Vocês é o único povo que não obedece. Desse jeito falou. Os alemães obedecem, os americanos obedecem, vocês não obedecem. E tem um rapaz lá dentro que está jogado dentro de cima do túmulo do rei Davi. Vai lá. Quando eu cheguei lá, o cara estava abraçado assim. O cara estava abraçado. Me leva, Deus, me leva. Me leva, Deus, me leva. Com a bandeira aqui, com o talite, me leva. Falei, oh, meu Deus. Eu coloquei a mão nele assim. Quando ele olhou para mim, era um pastor que eu conhecia no Brasil. Ele me falou assim, misericórdia, Jesus. Eu falei, não, sou eu mesmo, cara, sou eu. Meu, vamos sair, cara, os judeus querem orar. Mas esses caras não conhecem o poder de Deus, não, rapaz. Deus quer operar e fica impedindo. Não é assim, irmão. É a cultura deles. Aí, quando eu tirei ele de lá, os judeus agradeceram. Toda rabá. Eles entraram. Não, é cada uma. Ó, eu levei o pessoal no barco lá, naquele barco da Galileia. Eu estou olhando o pastor assim, eu estou desconfiado. Aí foi subindo na proa, aí ele foi colocando, eu peguei ele no alto assim, segurei ele, falou, pastor, eu ia andar sobre as águas. Eu falei, rapaz, você não ia andar não, cara. E assim, você estragou minha fé. Você estragou minha fé. Eu ia andar sobre as águas. Minha esposa estava filmando aqui tudo. Eu falei, você não ia andar sobre as águas. Você ia afundar, meu irmão. Não faz isso não. Agora, no túmulo de Jesus, fica lá um guarda. Você pode ficar só entrar de 6 pessoas. Pode entrar de 6 pessoas, né? O Deuan lá? Que parou o barco lá, né? Aí você lembra, Bíblia? O rapaz falou assim, não, aqui foi onde Jesus andou tal, e teve que sair. Falou assim, tenta trazer um rapaz aqui. Aí ele andou, foi até ali assim, começou a afundar, eu fui obrigado a ir. Não. Não, ali, ó. Aí eu não vou nem mais, não. Ali, pastor, eu não vou, não. Eu falei, irmão, vocês podem ir, eu espero aqui atrás, eu vou ficar aqui fora tomando café. Não. Eu fui uma vez só, mas aquele corredor lá embaixo, muita fumaça, né? Eles beijando naquele negócio lá. Meu Deus do céu. Ah, não. Mas outro dia lá, o cara também ele entrou no túmulo de Jesus lá com a faquinha. Aí começou a tentar raspar lá, não consegue. A faquinha assim. Aí eu falei, ô, irmão, não faz isso não.
Eles passaram um produto lá, tem um produto lá que não consegue tirar. Não, tem um produto que você não consegue tirar, não. Não. E teve um cara lá que segurou as barras de ferro lá, é brasileiro também. E os caras tudo chamaram eu, falou, não, na minha caravana não, chama os caras aí, a minha caravana está aqui. Não, você conhece o pessoal, é Brasil da terra lá. O cara agarrado lá. Aí o guarda dele falou, sai, Satanás, sai, diabo. Eu quero ficar aqui no túmulo o dia inteiro chorando, cara. Chorando lá e chamando o cara de diabo. O guarda, eu não sou Satanás, eu sou o guarda aqui. Ó, essa foi a melhor. Essa foi a melhor. Teve um ano lá que o João Batista falou comigo assim, ó, rapaz, você conhece alguém que mora aqui? Você tem muitos conhecidos que não estão precisando de uma para limpeza aqui. A última que eu contratei foi uma brasileira, mas não deu problema aí. O que foi? Ela chegou para trabalhar, pastor. Ele falou assim, ó, tem que ser um funcionário não crente. Não pode ser crente. Aqui não pode trabalhar crente. É um problema. A mulher chegou lá no varrendo o Calvário, ficava assim, olha, Deus, morreu por mim ali. E o cara, olha, senhor, vamos ter que limpar. Porque eles fecham para almoço, para limpar para as caravanas. Aí, quando chegou as caravanas na hora de entrar, tudo sujo. Encontraram a mulher, ela estava com a vassoura lá dentro do túmulo, falando língua estranha, com a vassoura. Língua estranha. Aí cataram ela de lá, jogaram na rua, está despedida, ela saiu falando língua estranha, no meio da rua. Olha, é um poço, viu? É um poço. Não, é uma piada. Outra vez um casal me procurou, pastor, a gente está aqui na Terra Santa, pastor. A gente está aqui na Terra Santa, aqui tem um anjo aqui, um anjo ali, Josué, Moisés. A gente não está namorando, pastor. Será que tem um problema? Não, mano. Eu sou casado. Somos. Casado na lei, tudo, igreja. Então, na bênção, irmão. Esse cara sem graça que está na Terra Santa. Na Terra Santa aqui. Mas está liberado, meu irmão. Glória a Deus, vai para a bênção. Aí começou a chegar atrasado para ir para os lugares. Chegou atrasado, toda vez. Reconstrução de Jerusalém. Vamos embora. Olha, eu vou desde 2006, cara. Eu já fui 18 vezes. Eu tenho muita história para contar. Muita história. Reconstrução de Jerusalém. Os 70 anos do cativeiro babilônico duraram de 536 até 516 a.C., que é o 6º ano do rei Dario. Embora haja diferentes opiniões a respeito da data de duração do cativeiro, essa é uma alternativa aceitável, pois em 536 aconteceu a ruína total do reino de Judá e a destruição do templo, e mais pessoas foram levadas cativas, como registrado em Jeremias 25:11. Podemos afirmar que o início dos anos 70, dos 70 anos de cativeiro, começaram a contar depois da desolação total de Jerusalém. Então, tem esse período aí, que eles concordam, né, que foram 70 anos. Aí vem o retorno. Ciro II, o Grande, 559 a 530, está lá em Esdras, né, está aí a referência, 1 e 2, Isaías 45:1, permitiu o retorno dos judeus e a reconstrução do templo, em 539 a.C. Ciro conquista a Babilônia e depois permitiu que os hebreus que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Ciro é citado em Esdras 1, 1 a 4, que registra a profecia de Jeremias 29:10, e também em 6, 3 a 5, que registra a profecia de Isaías 44:28. Dario I, 522 a 436, no primeiro ano de Dario, Daniel lê nos livros da profeta Jeremias que os judeus deveriam passar 70 anos no cativeiro babilônico. Considerando a data de 536, quando aconteceu a queda total de Jerusalém e seu templo, Daniel lê isso aos 64 anos de cativeiro. Ageu e Zacarias pregaram durante o 2º ano de Dario, 520 a.C. Durante o seu reinado aconteceu a reconstrução do templo, 516, Esdras 6, 13 e 15, Xerxes, né, que é o rei, Xerxes I, este possivelmente que é o Assuero, mencionado no livro de Esté. Era filho de Dario, 1, Artaxerxes, 1, que é de 465 a 425 a.C. Neemias era seu copeiro e pede permissão para ir até Judá reconstruir, pede uma carta, né? Os muros de Jerusalém, em 444, que é o 20º ano do seu reinado. Vê Neemias 2:1. A missão de Esdras é no ano 7º do reinado de Artaxerxes, em 458 a.C. Aí você vai ter isso aí em Esdras 7:7. Ok? É uma passagem também conturbada. Israel está se reconstruindo tudo quanto é jeito.
E Deus usa 3 personagens aqui importantíssimos nessa volta, que é Zorobabel, né? O Esdras e o próprio Neemias, que tinha a carta do rei para reconstruir os muros, né? Glória a Deus. Vamos à prova e vamos... Esse Ciro 2 aqui, ele que é o ungido, não? O ungido, eu acho que é o Ciro 1, né? É o que... Eu não tenho essa informação. Vamos lá? Atenção em casa, pessoal aí. Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu sair aqui para melhorar a tela. Muito bem. São mencionados 2 cativeiros. A, egípcio, sírio. B, persa e árabe. C, babilônico e assírio. No domínio persa, o imperador foi Ciro. B, Arquelau. Ou C, Alexandre. Essa foi de graça, né? Na reconstrução de Jerusalém, 3 nomes aparecem. Acabei de falar, hein? A, Sadraque, Mesaque e Abednego. B, Misael, Azarias e Ananias. E C, Neemias, Zorobabel e Esdras. Pergunta número 4. No retorno para Jerusalém, quem volta? A, os judeus. B, babilônicos. Ou C, os persas. Provinha tá muito maravilhosa, hein? É, interessante. Uma benção. Aqui minha esposa veio hoje, né? Então eu estou inspirado. Pessoal de casa, vamos fazer a prova, mandar para a Lucilene aí, direitinho. Pôr no gabarito, é isso mesmo. Continua aí, gabaritando aí, tá bom, gente? Nós vamos continuar aqui, gente, na festa, tá? E vocês ficam aí, sei lá, vai ver TV, vai andar um pouco. Leva o cachorrinho lá fora para, né? Leva o saquinho, né? Para não sujar a casa, o quintal. E vamos continuar por aqui. Nós vamos continuar semana que vem com a disciplina a História de Israel. Vai ser a aula 4, 5, 6, tá? Segundo módulo já. Entrando agora aí no segundo módulo, para a glória de Deus. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus. A gente encerrando hoje 40 minutos mais cedo. Vai estar fazendo a nossa confraternização aqui, tá certo? Amém. Vamos ficar em pé aqui, quem está aqui, para a gente orar. Glória a Deus. Pedir à irmã Geice para fazer a oração. Agradecer a Deus por esse momento de Israel. Valeu aqui a sinopse, né? Pela geral. Para ter uma cosmovisão. Glória a Deus. Irmã Geice. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Até o Márcio de Rosa hoje aí, ó. Tem mais ali, ó. A turminha aí, ó. Glória a Deus. Olha aí, gente. Glória a Deus. Coisa boa, hein? Ô, Jeová, faz isso, hein? Aí você chega lá, o João Batista está na plaquinha, põe aí. Estragando lá. Foi mais ali com a explicação, é cada um. Então, Jesus chegou aqui, foi desse. Ele vai assim,